Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou gravar então o vídeo da resolução dos exercícios 3 e 4, né, que eu tô devendo para vocês faz um tempo. Eu fiz um jeito de fazer exercício, tem mais de um jeito certo, como eu falei para vocês, tipo, tem variações do que dá pra fazer e do que não dá pra fazer. E algumas coisas eu não fiz exatamente igual eu tava fazendo exercício, eu marquei aqui tudo, me documentei tudo, e eu espero que ajude vocês, né, em todo caso vocês podem perguntar. E aí a ideia é dar uma geral do que eu fiz. Então, antes de mais nada, a gente ia ter arquivo para ler. Então, uma boa prática, geralmente quando você tem arquivos, esse tipo de coisa, é pegar a sua classe útil, né, e colocar as strings, já que você não vai alterar ou quase não vai alterar, e você tem um negócio fixo como uma constante aqui, né? Então, cria duas constantes novas aqui, o person file, o media file, e aí eu coloquei os valores da string do arquivo, do nome do arquivo, beleza? Então, isso é a primeira coisa. Aí a gente tem a primeira parte da herança, né? Que seria do exercício 3. Então, a gente tem um person. Cadê o person? Vai fechar o person? Deixa eu abrir aqui. A gente tem um person, né? Uma pessoa. Que aí a gente tem o nome, a idade, o país de origem e a data de nascimento, né? Então, tem aqui o método que a gente tinha antes, né? A gente dá um update na idade, faz os cálculos que tem que fazer ali com o period between, que nem eu tinha passado para vocês. E aí, beleza. E aí a grande diferença agora é que a gente tem um ator que vai herdar desse person, né? E só chamar o superconstrutor. Por enquanto a gente não especializou o ator em nada. E a mesma coisa para o diretor, né? Então a gente vai ter um diretor que dá o extends no person, herda os atributos dele, e aí a gente dá um super para chamar o construtor do pai que já está lidando com todos esses dados. Nenhum dos dois eu preciso fazer nada novo. Tranquilo? Isso daí é para ser bem de boa, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês perguntam. E bem, aí a gente tem a parte então das mídias, que é um pouquinho mais complicada a herança, mas também não é nada muito demais, né? Então a gente continua tendo na mídia a parte principal das coisas, o nome, classificação indicativa, os gêneros, o ano que ela foi feita, o número de views, as avaliações de usuário, né? E aí a gente ainda tem o construtor dela, então que vai manter quase tudo que a gente tinha antes. Isso daqui o código não mudou nada do que a gente tinha antigo, né? Os getters, os setters, é o que a gente tinha combinado nos outros trabalhos, já tem lá na resolução do exercício 2 também. Só que aí agora a gente vai fazer as especializações dela, né? Então a gente tem um move, né? Que primeiro é mais simples, que basicamente... Aliás, a gente tem o vídeo. Deixa eu abrir o vídeo antes. A gente tem o vídeo, que vai herdar e vai ter as coisas relacionadas a vídeo, né? Seria as coisas que teriam a multimídia dele, né? O arquivo de vídeo e tal seria mais relacionado a esse vídeo. Então a gente tem já o diretor, a gente tem os atores, a gente tem uma identificação, né? Um comprimento dele. A gente vai chamar o super no construtor, porque ele já cuida de alguns parâmetros, e os parâmetros novos a gente cuida nesse construtor. Né? Então a gente atribui o diretor, a gente verifica a lista dos atores, que é a novidade aqui, e agora tem um ID. Né? Então a mídia em si só, como ela é uma classe mais abstrata, que a gente vai transformar numa classe abstrata depois, né? Spoilers do exercício 5, não faz sentido ela ter um ID porque ela não é nada concreto. Então seria, por exemplo, se eu quisesse dar um ID para nossa série. Porém, pensando na estrutura que a gente está fazendo, seria a série em si não parece precisar ter um ID, e sim os episódios dela, né? É um jeito de estruturar. Então a gente pode, por exemplo, que a série deveria ter um ID e a mídia ter os IDs. Por enquanto que a gente está fazendo o que eu estou pensando, por enquanto o esquema não faria muito sentido, por isso que eu pedi para o ID ser no vídeo, né? E de resto, esses getters e setters eram o que tinha antes na mídia, a gente só passou para cá. Né? Eu tinha até um exemplo de um clonezinho simples aqui com vocês. Eu vou manter aqui só se vocês quiserem dar uma olhada, mas eu mostrei para vocês como fazer um clone mais certinho na aula passada. A gente tem esse vídeo e a gente tem um episódio que estende esse vídeo, né? Uma filha do vídeo que teria a ideia dos atributos específicos do episódio, né? O número dele e a temporada dele. Então eu fiz aqui, inclusive, eu não fiz os getters e setters, perdão, eu vou fazer agora. Então eu vou fazer getter e setter, getter and setter dos dois. Então agora a gente tem aqui feito, né? Eu usei o atalho do IntelliJ.
para fazer os getters e os... Por que os setters não... Ele deu algum erro dos setters, deixa eu ver. Ah, tá. Ele tá falando que não precisa de setter porque é final, é verdade, desculpa. A gente só precisa do getter. Meu cérebro bugou agora. Então a gente tem os getters de saber o número do episódio e a season dele. A gente pode acessar também, né? E aí o construtor chama o pai, então ele vai chamar o construtor do vídeo, e aí lembrando que o construtor do vídeo chama o construtor de mídia, né? A ideia é de você usar a herança para não ter que reusar código. Então imagina se no episódio eu tivesse que refazer todo o construtor que eu já tinha feito no vídeo, e no vídeo refazer tudo que eu tinha da mídia. Então isso ajuda bastante a economizar o código, né? Você não tem que reescrever as coisas. E eu atribuo o número de episódio e temporada de episódio aqui, tranquilo. E aí a gente tem também então a série, né? Que é outra parte da herança nova, que seria a série estenderia a mídia, seria um tipo de mídia, né? Não necessariamente já tem um vídeo nela, por isso que eu não coloquei ela como um vídeo. E ela tem um array list de episódio, né? Uma matriz de episódios, digamos assim, que é para cada linha dessa array list ser uma série, uma season, e cada item da season é um episódio. Por isso que é um array list de um array list, né? Então, o construtor chama o super também, né? O construtor de mídia. A única coisa que adiciona é que ele coloca episódios. Então, eu recebo uma lista de episódios. Se essa lista for null, eu crio uma nova só para instanciar, mas ainda vai estar com 0 episódios e eu posso adicionar depois. Por isso que eu pedi essa função de adicionar episódio. Então o que ele faz? Ele vê o tamanho da temporada, se a season já existe, né? Eu estou considerando que ele vai ser adicionado sequencialmente às seasons. Tanto que eu respondi a galera que me perguntou, a gente está considerando isso por enquanto, para facilitar a vida. E aí a gente pega e fala, não, a season é nova, né? Eu não tenho essa season ainda declarada na minha lista, então eu crio uma nova. Eu crio espaço para ela, coloco array list. E aí eu adiciono episódio nessa season especificamente. Então lembrando, né? O add eu adiciono uma coisa nova na array list e o get eu pego um índice da array list e aí eu adiciono esse episódio. Beleza? Eu fiz essa função que adiciona uma lista só, não precisa se preocupar com ela. A única coisa que ela faz é que para cada episódio da lista que eu estou passando, eu adiciono na minha lista de episódios na season especificada. Aí eu pedi também para vocês fazerem essas duas funções de add user rating e ferment view, que é para fazer a ideia é o seguinte, né? Eu adiciono user rating para um episódio, o que na verdade eu vou fazer é a série vai cuidar disso, a classe série. Então a série se adiciona esse user rating, então o rating de cada episódio é considerado como se fosse uma adição ao rating da série, e além disso ela chama o add user rating para aquele episódio específico, né? Então ela já cuida dos seus próprios episódios, para facilitar o acesso e tudo mais. Então cada série cuida dos seus próprios episódios para adicionar as coisas. E aí, para incrementar a view, a mesma coisa, incrementa dela mesma. Então, cada episódio que a pessoa assiste da série conta com uma view a mais da série como um todo. Só um modelo que a gente adotou. Só para a gente usar a herança também, o polimorfismo e tal. E ao mesmo tempo você incrementar a view do episódio em si que você adicionou. Né? Então era um jeito mais de brincar com o polimorfismo, a gente fazer um novo increment view e tudo mais. E aí os getters também, né? O número de seasons, o número de episódios. E aí vem a parte da leitura, né? Que vocês tiveram bastante dificuldade. Eu tinha feito nos exercícios, mas basicamente é o seguinte: a gente tem uma array list de person e de media, então usando polimorfismo, a gente só precisa da classe Py, né, na array list. A gente instancia depois o ponteiro apontando para cada bloco de memória dependendo do que é, né? Mas a variável pode ser da classe Py. Aí a gente pega para ler os dados. Só para não mexer muito com a ideia de arquivo, eu fiz vocês usarem a entrada padrão. Não precisa, vocês poderiam ter colocado esse buffer de input stream direto no scanner. Eu só fiz aqui para conceitualmente não usar muito arquivo, para não confundir muito, que eu ainda não passei arquivo. Mas basicamente eu estou passando o arquivo de entrada, criando um file input stream, que precisa ser para construir um buffer de input stream, que é o que o scanner aceita, e o system.in né, é um buffer de input stream, então isso aqui é só porque o tipo pede isso, é coisa do Java, você tem que fazer nesse tipo essas conversões específicas. E aí o que eu estou fazendo eu criei uma classe IO Manager, não precisava ter criado, eu criei só para
facilitar o código, porque faz sentido ter uma classe de input e output, né? Para não ficar na main poluindo. E basicamente ela vai ler o que está nesse scanner, eu passo o scanner para ela não ter que cuidar de qual arquivo que lê e tudo mais, então alguém passa para ela já, para ficar mais modularizado, né? E aí ela adiciona nesse people list. Eu poderia retornar, por exemplo, o array list e adicionar aqui o people list. Tanto faz, eu não teria nenhum problema de capacidade de referência. E eu vou fazer depois a mesma coisa para mídia. Então eu vejo qual é o arquivo, abro o scanner, leio a entrada e eu fiz 2 prints de mídia e de person. Eu especifiquei prints diferentes no exercício, mas assim, eu fiz um print só para ficar mais fácil de mostrar para vocês o uso das coisas. Mas se vocês fizeram tudo no print só também não está exatamente errado. Pelo menos por enquanto a gente não tem uma diferença muito grande. Era realmente para treinar o instance off, essas coisas. Então, se vocês fizeram diferente do meu, não tem problema. Né? Até melhor se vocês fizeram separado certinho. Esse aí é o Manager, então, né? Ele é uma classe que eu criei para facilitar as coisas, para ficar mais fácil de ler, mais modularizado, classes cuidando de funções específicas. Se vocês não fizeram, não está errado, só é um pouco mais chato de ler o código, né? Então eu fiz um read person. Eu tô passando scanner. Eu poderia ter feito o scanner aqui dentro, mas não é uma prática muito legal, porque você vai fazer a classe que está lendo as coisas cuidar de abrir o arquivo que ela está lendo. Geralmente é legal uma outra classe por fora cuidar dessas partes de abrir arquivo ou não. Não é errado ela fazer ou não, só não é uma prática tão legal. Inclusive eu tinha até deixado o exception antigo que não existe mais aqui. Estou arrumando aqui. Então o que eu estou fazendo? Eu criei uma pessoa nova, né? Eu inicio ela com null. Eu vejo qual é a classe dela. Então lembra, eu leio a próxima linha, converto por um int usando o wrapper, né? Lembra dos wrappers? Muito útil para isso. Então eu pego aquele string e jogo como um integer. E aí eu leio o nome, country, o país, né? E a data de nascimento. Aí eu vejo qual a classe, né, da pessoa, se ela é um diretor ou ator, para criar para instanciar, né, o objeto para aquele da união para aquele tipo específico. Que aí, apesar da variável ser do tipo pai, ele vai estar reservando espaço de memória, né, para o tipo específico dela, para a classe específica do dado que eu estou lendo. Então, ser diretor ou ator, eu consigo diferenciar o que é o que, né? E aí depois eu adiciono ele na lista de pessoas. E aí é o tipo genérico, né? Mesmo que eu tenha instanciado do tipo filho, ele consegue ser do tipo pai. Não tem problema nenhum. E aí eu leio até acabar o arquivo, né? E aí para facilitar eu fiz um leitor para as mídias separados, né? Para a pessoa ficou igual porque não tinha diferença. Mas aí aqui para mídia, né? O que eu estou fazendo? Eu fiz um leitor para ler quando é um filme, quando é uma série, né? Aí tem o geral aqui que é o mídia, né? Que é o que lê a mídia em específico. Então o que ele vai fazer? Simplesmente vai pegar e ver, olha, tem uma variável para saber qual é a mídia. De novo, eu estou passando o scanner e até ele nem dá throw nesse caso. Deixa eu tirar aqui, ficar certinho. Eu estou passando uma mídia, eu vejo qual é a mídia. Se for um filme, eu leio o filme, chama função, né? Se for uma série, eu leio como uma série. Então, isso aqui, aí eu acabei tendo uma classe só para fazer esse switch case, né? Então, voltando lá em cima, ler um filme, então eu pego as variáveis que o filme tem, eu vejo o nome dele, eu vejo qual é o diretor, aí eu pego a lista de pessoas, né? Pego naquele índice, como eu falei, para quem perguntou até eu falei, considera que a lista de pessoas é uma só, que nem eu tinha pedido para vocês lerem como uma só mesmo, e aí vocês só dão um cast, né? Eu sei que é um diretor, então eu dou cast para diretor. Então, aquela pessoa que eu estou lendo é um diretor, trato ela como diretor, eu salvo numa variável de diretor, né? Essa variável podia ser um people, mas aí eu não teria que fazer esse cache, eu teria que fazer depois. Como na classe eu tenho especificamente que é um diretor, eu já estou fazendo esse cache aqui só para depois eu jogar direto, não precisar fazer o cache lá no fim. Mas tanto faz se vocês jogaram como people e fizeram o cache no final, não tem diferença nenhuma. Aí eu leio o age rating, né? Então, de novo, que eu tinha feito no exercício 2, mostrei para vocês, né? Eu leio a linha, e aí o enum tem essa propriedade value of, que eu mostrei para vocês umas 2, 3 vezes já, né?
que ela pega uma string, né, e vê se corresponde ao nome de uma dos enums e converte diretamente para aquela enum. Ela é uma string e retorna um enum que tem o nome exatamente idêntico. Eu até deixei aqui comentado, como eu já tinha deixado nos exercícios anteriores, nos vídeos anteriores que eu tinha feito código e tal. Aí eu vejo quantos itens tem de gênero. Se for um item maior que 0, eu adiciono os novos, senão ele já é como null. Então eu passo um null para ele, não tem nenhum gênero, né? Então eu leio aqui de novo usando a mesma coisa, o value of dos enums. Aí eu pego os itens que tem de ator, eu vejo todos os atores que tem para pegar. Se não tiver nenhum, continua como null e adiciono um novo filme, né? Então aqui o vídeo é uma instância de filme e adiciono a lista de mídia. De novo, polimorfismo, eu posso fazer isso numa boa. É uma lista de mídias, mas como o movie é filho de mídia, eu consigo fazer isso numa boa de passar um movie, né? Instanciar um movie em específico. E aí a mesma coisa eu fiz para a série, né? Uma leitor da série específica. Então eu leio o nome da série, eu vejo o age rating, eu vejo quantos gêneros tem, mesmo esquema. Aí eu crio uma nova série, né? Então de novo, polimorfismo, eu posso instanciar e salvar depois como uma série. Aí o que eu faço, né? Eu leio o número de season, faço um for para ler todas as seasons. Para cada season eu vejo quais episódios tem, de novo, usem o wrapper, né? Importante. E aí, para todos os episódios eu vou ler o nome, o diretor, de novo o cast, né? E a lista de atores, que se não for vazio eu vou ler os atores. Então lembrando, o ator também tem um cast, né? Tinha lá também no vídeo, aqui também tem. Precisa desse cast, pega ele na lista, que é a mesma lista do diretor. Considera que eu sempre vou estar passando o índice certo se é um diretor ou um ator. Eu estou passando no arquivo de exemplo. A gente considera isso para não ter que tratar erro. Senão teria que tratar, dá bem mais trabalho. Aí eu crio um episódio, né, um objeto do tipo episódio, passando todas as informações que eu li aqui certinho, né, eu crio esse episódio, e aí eu adiciono o episódio aqui, né, na minha série. Então eu adiciono aqui o episódio e a season que ele pertence, que seria o I, aqui no meu caso. Né? E aí depois de eu ler todas as temporadas, todos os episódios, eu adiciono ele como uma mídia, na minha lista de mídia. Beleza, galera? Aí eu fiz o print, então eu fiz um print só para ficar mais rapidão de fazer. Eu pego uma lista de atores, né? Eu passei uma lista de mídia, aí eu tenho a lista de ator só para eu pegar os atores e imprimir para ficar mais rápido, uma variável auxiliar. Então o que eu vou fazer? Eu pego o nome da mídia e imprimo, eu pego o rating description e imprimo. Aliás, só para não mandar errado para vocês, né? Tudo mídia. Aí eu fiz um instance off de vídeo, não tá na especificação. É só para vocês verem que funciona do mesmo jeito da série. Depois eu provavelmente vou pedir para vocês fazerem essa parte extra, mas já tá aí. Esse daqui é o que eu pedi, instance off, série. Então eu vejo se é uma série. Se é uma série, eu pego o número de temporadas, né? E o que eu vou fazer? Imprimir o número de temporadas. E aí, para cada temporada, eu vejo os números de episódios dessa temporada. Então, eu já uso o getter, get an episode in season X. Faço isso bonitinho. Eu fiz um else aqui só para falar, não, deu erro. Se não é do tipo de nenhum desses instantes para dar erro, vocês não precisavam ter feito esse tratamento de erro, é uma boa prática. Na verdade, isso seria uma exceção, a gente não aprendeu ainda, então eu fiz um print só para sinalizar. Tranquilo? E aí a mesma coisa para person, né? No caso, eu pedi para imprimir tudo das pessoas e depois um instance off. Aliás, deixa eu alterar aqui também, eu esqueci. Eu imprimo os dados que são genéricos das pessoas. Não tem nenhum dado específico de nenhum dos dois, né? De ator e diretor. Como eu falei para vocês, a gente ainda não especializou a classe. Mas eu usei um instance off também do ator aqui, que é o que eu pedi para vocês imprimirem os nomes dos autores e só dos atores. Então, no caso, vocês fariam um for, né, verificando todas as pessoas só com esse instance off, né? Se vocês fizerem um método separado que nem eu pedi mesmo, certinho, bonitinho. Beleza, galera? E esse aqui eu fiz um debug geral só para mostrar tudo sobre todos os vídeos e eu ter certeza que estava dando certo. Eu vou deixar aqui só para, sei lá, se vocês estão com dúvida, quiserem usar ele, já está pronto, né? E o exercício era isso. Né? A ideia era essa, ler o arquivo do jeito que eu pedi para vocês, né? O media.in, então que ele está aqui, o tipo de vídeo e aí o nome,
o índice do diretor, a classificação indicativa, quantos gêneros, os gêneros, quantos atores, os atores. E por aí vai. Né? Então, era isso. Se vocês tiverem com alguma dúvida, vocês me perguntem. Eu vou postar o vídeo, eu vou colocar o código lá pra vocês. E aí vocês dão uma olhada, se vocês tiverem com dúvida, pergunta. Eu tentei deixar bem documentado. Mas a ideia é essa, né? Não era nada muito complicado em termos de elaboração, mas eu sei que essa parte de ler as entradas ia dar um pouco de trabalho, então eu tentei deixar não muita coisa exatamente para isso, e eu sei que ainda assim confundiu bastante vocês, mas é mais para acostumar a esse tipo de entrada que eu acabei passando o scanner para vocês, eu passei essa entrada, mas como a gente não praticou, era uma boa hora praticar agora. Eu já tinha deixado no exemplo do exercício 2 como ler a entrada tal, e aí eu achei que daria certo pra vocês lerem ou não. Eu sei que algumas pessoas tiveram dificuldade e eu espero que com o vídeo agora tenha resolvido essas dúvidas, mas se não, vocês me perguntem, beleza? E aí depois, no exercício 5, a gente vai tentar dar uma melhorada na estrutura das classes, passar mais algumas funcionalidades, a ideia é ir trabalhando com isso até terminar esses exercícios aqui dos conceitos. Beleza, galera? Então é isso aí. Falou pra vocês.